Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, logos do FAC, ANRádio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Logo ANRádio em Movimento, Instituto Brasileiro de Radiodifusão. Em letras brancas, podcast Radiodifusão, direto de Brasília, à frente de um microfone vintage. Olá, gente, boa tarde. Começando mais um podcast aqui da ANRádio. Sempre lembrando que a gente está trazendo tudo sobre a economia criativa, sobre a agenda cultural de Brasília e pessoas que fazem a arte e cultura em Brasília também. E falar sobre economia criativa, tá bom? Está aqui ao meu lado a Michele Coelho, aqui na minha frente a Graça Leles e aqui a Jussara de Luces, né? Agora eu falei certo, né? Tá certo. Meninas, sejam muito bem-vindas, tá? É um prazer, meu nome é Marcelo, estou aqui apresentando esse podcast. Aqui hoje, vocês estão vendo essa cesta básica, é uma parceria que a gente tem com o Instituto Camalho. A ANRádio conseguiu 50 cestas básicas e nós estamos cedendo para o Instituto Camalho, aonde essas cestas serão 50 cestas distribuídas para o pessoal carente lá da cidade estrutural. Também a gente faz esse trabalho social que também é importante. Muito prazer em você estar aqui, é um prazer enorme em recebê-las aqui no nosso podcast. E hoje, para falar de cada uma de vocês aqui. Eu vou começar aqui pela Michele e a gente vai falando aqui. Por favor, Michele, se apresente aí, por favor. Olá, eu sou a Michele Coelho e meu trabalho envolve a costura, né? Eu falo que a costura ela sempre esteve presente na minha vida. Veio de uma época como uma segunda fonte de renda, mas desde criança sempre costurei, sempre gostei, via minha avó, aprendi dessa forma. E aí até que no trabalho eu presenteava algumas colegas e aí veio a ideia disso se tornar uma forma de uma renda. E aí eu comecei a costurar e faço roupa de mesa, aventais, jogos americanos, então eu faço essa parte de costura que é para casa. Né? Que toda dona de casa ama. Pano, né? de prato, toalha, tudo nessa área. Não é só dona de casa, dono de casa também. Eu sou dono de casa também. Eu adoro isso aí. E minha mulher tem um ciúme, por exemplo, se eu mexer em determinado tipo, não, isso aí é para evento especial e tal. Eu falei, tá bom, então aí eu pego os velhinhos para fazer churrasco, né? O churrasqueiro precisa botar o trem aqui. A gente tem a linha gourmet, que é o pano escuro, ele é preto, então já alivia nessa parte, né? E aí, então, veio essa costura e eu sempre trabalhei muito com a questão social. E aí eu tinha um grupo de mulheres que eu conheci e elas aposentadas, umas achando que não tinha mais... Sem uma atividade, né, aí eu fiz uma proposta para elas que seria ensiná-las a costurar. Mas que o que elas fossem produzir, porque elas não precisavam financeiramente do dinheiro ou a costura ser uma fonte de renda para elas. Era um passatempo, vamos colocar assim. Bacana. E aí ensinava elas a costurarem e a venda dos produtos eram destinadas para famílias carentes. Olha só, então, até hoje, já tem 5 anos, hoje o grupo está com, acho que em torno com 30 mulheres, e elas continuam costurando e estão ensinando outras mulheres, né? Então, foi um pontapé inicial e começou que elas ensinam outras amigas, chamam para essa tarde, né? Olha só que e elas continuam vendendo esses produtos. Não, e às vezes a pessoa, como você falou, a pessoa aposenta e a pessoa fica assim, e aí, e agora? O que eu vou fazer, né? E às vezes a pessoa fica em depressão e esse tipo de atividade, né, motiva a pessoa a não acontecer esse tipo de coisa. Poxa, que legal, bacana, então seja muito bem-vinda, a gente vai conversar mais aí, tá? Obrigada. Graça Leles, ela já tá com um negócio gostoso ali, pão, um trem que eu amo. Por favor, se apresente aí, por gentileza. Eu pedi para você pegar o microfone, só aproximar o microfone mais perto de você, tá, Joia? Pode falar, fica à vontade. Bom, eu sou Graça Leles, eu trabalho com panificação, que é uma obra de arte, sim, né? Uma panificação com fermento natural, onde eu faço o fermento. Então, o pão ele vai desde o fermento à produção. Só que eu não trabalhava na parte de gastronomia. Sim. Eu era professora e administradora. E aí, no decorrer de casamento, gravidez, meu filho foi diagnosticado com autismo. Sim. E com o autismo, na realidade, tem muita mudança familiar. Nós precisamos nos readaptar. Exatamente. E passar a ver a vida com um novo olhar.
E aí, o que acontece? A maioria das famílias, ela passam pelo processo onde os custos aumentam e a renda diminui. Exatamente. Porque, pelo menos no meu caso, nós tivemos que optar. Então, eu tive que parar de trabalhar fora por conta das terapias do meu filho. Era muita terapia, então... Com certeza. Rede de apoio é muito requer difícil. Um cuidado muito especial. Verdade. Muito. E rede de apoio para falar, eu preciso ir trabalhar e você fica com meu filho. Não é tão simples. Não assim, é tão exatamente. simples. E aí eu e meu esposo, nós optamos qual dos dois queria abrir mão para poder levar o nosso filho às terapias. Correto. Então, meu esposo, ele é concursado, então, claro que o dele permanece. Né? Então, eu, como trabalhava por contrato, tudo, nós optamos. Eu trabalhava com faculdade, curso técnico, certo. E geralmente as instituições gostam muito que trabalhe os 2 períodos, né? Então era muito difícil ficar só um período, até porque professor não trabalha só na escola. Não. Só na faculdade. Não, ele trabalha muito em casa. O dever de casa do professor redobrado. E aí muitas vezes eu virava à noite, porque meu filho não dormia, né? Então, para compensar, eu ficava com ele à noite, para o meu esposo poder dormir. E ele geralmente assim, acordava de madrugada, começava a rodar, gritar, porque são fases do autismo, né? E aí nisso eu comecei a ficar triste, porque eu falava, poxa, a gente está precisando de dinheiro, e eu estudei tanto na minha vida, eu vejo que eu tenho potencial e não posso ajudar. Claro. E aí eu comecei a buscar uma nova fonte, que eu pensei assim, eu já rodo Brasília toda, levando meu filho para terapia. Então ele tinha terapia de segunda a sexta. Eu rodava literalmente Brasília. Aí eu comecei, gente, eu vou buscar algo. E aí eu busquei a panificação, que na realidade veio de família, a receita. Olha que legal. E aí eu fui buscar com minha família como fazer o fermento, como fazer o pão. Esse processo que eu errei muito, até chegar no ponto, doei muito pão. E quem é que não gosta de pão, né? Todo mundo ama pão. E pão saudável, né? Nós aprendemos justamente uma linha onde o pão ele não gera aquela azia, o empanzinamento. É uma linha realmente de pães saudáveis. Às vezes Deus faz umas coisas nas nossas vidas, olha só que interessante isso, né? Você se reinventou e olha só que bacana, eu tenho certeza que é um negócio de sucesso. Só pela cara eu tô vendo que já tem, inclusive a gente vai depois fazer aquela parte de vocês fazerem a propaganda de vocês, colocar as redes sociais, onde procurar vocês, tem site, alguma coisa para a gente falar mais sobre isso. Isso é muito importante. Você se reinventou, isso aqui é legal. E eu falo que Deus é tão maravilhoso que antes da panificação, na cozinha era horrível. Nem eu gostava da minha comida. Na minha casa, era meu marido que realmente sempre cozinhou bem. E eu falo que Deus é tão incrível, é tão magnífico, que de repente eu aprendi a fazer pão, que é uma obra de arte, né? Não é só misturar as coisas ali e pum, tá pronto. Não, então nós temos todo um processo, entender como funciona, até chegar a esse ponto. Então, hoje eu falo que eu sei fazer essa obra de arte porque é milagre divino. Mas é uma obra de arte mesmo. É uma obra de arte de verdade. Jussara, tudo bem? Boa tarde. Por favor, apresente aí que nós já estamos vendo aí que você trabalha com arte com madeira. Olha só que interessante. Então, conta um pouco da sua história, como é que começou, tudo certinho. A minha origem é familiar. Eu sou mineira. Vou pedir só para você chegar o seu microfone um pouquinho para você. Isso. Abaixa só um pouquinho assim. Aí fica no seu campo de captação. Pode falar. Então, eu tenho uma família, minha origem é mineira, sou de Belo Horizonte. Oh, que legal, conheço Belo Horizonte. E o mineiro já tem por vocação essa relação com o artesanato, né? Lógico, todos os estados têm seu impulso artesanal. E Minas tem bastante isso aflorado, né? Toda família, alguém é artesão. Eu fui caminhando pela vida, fui me direcionando para a área de TI. Olha que legal. Não tem nada a ver com artesanato. Você vê que aqui, né, tem as áreas. A vida da gente vai para um ponto e é um pêndulo. Não, e hoje tecnologia da informação é tudo, né? Hoje falta tudo, profissional hoje, né, no mercado. Só que não me encontrei aí. E quando eu cheguei em Brasília, isso já tem uns 18 anos, aí eu falei, o que eu vou fazer nessa cidade cheia de cimentos? E eu sentia uma necessidade de resgatar minhas raízes. Foi quando eu falei, bom, não sei se vai sair para venda, mas eu vou voltar a fazer. Então, eu comecei até por uma necessidade mesmo de
de tentar me vincular a Brasília. Eu fui procurar a natureza. Então, caminhando por aí, no Parque da Cidade, eu comecei a encontrar uns gravetos. Isso estou falando quando eu iniciei. Bem no começo. Aí veio a inspiração. Falei, gente, é isso que eu quero fazer. Eu quero mexer com a natureza, a madeira. E aí, então, São madeiras típicas do Cerrado? Não todos os produtos. Alguns sim, porque eu trabalho catando madeiras no plano piloto. Olha que legal, que massa. Inclusive onde tem poda, tá Jussara lá. De poda, assim, resto de construção, exatamente. Né? Pallet, essas coisas. Exatamente, eu comecei com reciclado. Olha trabalhar, legal. Então eu passava muito no CIA, recolhia ali, enchia o carro. Quando o carro não deu, eu tive que mudar de carro. E aí, então, eu comecei a criar peças. Achei interessante e ofereci na Feira da Torre. Foi quando eu realmente comecei a investir para venda. Né? E para desenvolver um trabalho com um pouco mais de qualidade, de acabamento, eu tive que enfrentar o desafio de mexer com ferramentas perigosas. E foi no Museu do Candango que eu encontrei um excelente professor, que ele era surdo, mas eu tinha uma capacidade de entender e ele me ensinando a mexer com serra. Eu queria perder o medo de mexer com a serra. São ferramentas muito perigosas. São, com certeza. Então, ele assim foi quem me iniciou na marcenaria, praticamente. Né? Não, e precisa trabalhar, né, saber um pouco, ter a noção de marcenaria, né? Com certeza. Com certeza. E aí eu perdi o receio de mexer com as ferramentas. Fui para a área de móveis também com madeiras recicladas. Depois fui para a área de móveis planejados, mas minha paixão é o artesanato. Então, todos os nichos. Essa tábua aí, viu? Para fazer um churrasco, cortar uma picanha, cortar uma linguicinha. Então, são vários tipos de peças. Eu não tenho uma linha, dizer assim, Jussara, o padrão dela é tábua de carne. Não, você faz qualquer coisa, né? Porque o artesanato, para mim, vem o impulso da inspiração. É o momento que eu estou, é aquilo que... para qual eu vou me direcionar. Você olha para a madeira e fala, isso aí dá para... Exatamente. Aí você vem a criação. É a natureza, né, que fala para mim. Olha que interessante. Então, essa madeira poderia virar alguma coisa assim, né? Ela tem uma curva no galho, tem a espessura, a superfície dela, a cor. Então, tudo isso envolve o artesão na sua criação. Não é simplesmente, eu vou pegar um modelo ali e vou fazer um gabarito e produzir. Cada peça tem uma história também. Poxa, tem uma música, tem uma palestra. Porque como eu mexo muito com máquinas barulhentas, eu coloco meus áudios book para estudar. Olha, que interessante. Palestras inspiradoras, músicas inspiradoras. Então, cada peça tem muitos pensamentos e muitos sentimentos vinculados à minha vida e também a quem vai receber essa peça. Olha só, que interessante. Então, é todo um trabalho por trás, tem, né? Todo uma... emocional. Tem energia, né? Tem vida. Que legal. Eu acho que é por isso que vocês estão aqui hoje, né? Vocês estão falando sobre o sucesso de vocês, né? Sim. Michele, e da onde veio a sua inspiração para você mexer trabalhar com essas toalhas? Assim, a costura, eu sempre gostei. Né? Então, primeiramente, eu fazia roupa na mão. Né? Costurava, fazia roupas na mão. Levava na costureira para ela terminar a roupa para mim. Uma costureira um dia falou assim, menina, por que você não aprende a costurar realmente? Você corta, você costura, você faz tudo. Eu falei, não, isso não é para mim. Porque eu tinha uma profissão, né? Então trabalhava, estudava, dava aula e falava assim, mas não cabe, isso aqui é um passatempo para mim. Sim. Mas aí eu falei assim, não, vou procurar algo para me distrair. E aí fazia tudo na mão, aquela costura, mas procurei aprender realmente a costura fina.
E aí foi quando eu conheci um alfaiate, e ele falou assim, vou te ensinar, menina, você fazer a roupa de alta costura. Mas eu nunca costurei para fora, sempre fiz algumas coisas para mim. E aí veio na ideia de presentear familiares, alguma amiga ia casar, e aí eu fazia alguma coisa. E aí sempre, como a pessoa ia casar, me remetia a coisas de casa. Então vou fazer um jogo americano, um pano de prato, alguma coisa assim. Então, aí que começou a ideia de fazer coisas para casa. Quando, então, eu vi que era algo que era rentável, as pessoas gostavam, era um produto de qualidade, porque eu trabalho com tecidos que são 100% algodão, então trabalho com produtos que a qualidade do tecido é muito boa, e as pessoas gostavam. Eu falei, então peraí, deixa eu investir, deixa eu pegar o que eu aprendi da alta costura e aplicar isso na costura ali para materiais de casa mesmo, né? Brasília tem uma feira que é bem importante, que é a Feira da Torre, para questão de artesanato e produtos caseiros, assim, né? Que é legal. Como é que é o mercado para vocês? O mercado ele está respondendo bem ou vocês acham que poderia ser um pouco melhor? E a questão das redes sociais, que vocês mesmos fazem a propaganda de vocês, a autodivulgação, que é importante, porque antigamente não tinha esse nicho de internet como é hoje. Graças a Deus, hoje, às vezes você pegar um produto como o seu, que é um produto que todo mundo gosta, o seu e o seu, e aí essa pergunta é para vocês três, tá? Eu queria ver como é que vocês enxergam o mercado hoje, quando vocês começarem hoje com essa questão das redes sociais, como é que vocês usam essas ferramentas? O início, acho que foi muito aquele boca a boca, né? Você apresentava seu produto, quem fez? Aí a colega indicava, aquela coisa assim. Hoje, graças a Deus, a gente tem as redes sociais, você divulga, o pessoal olha, te procura pelo Instagram, né? Outras divulgações também. Mas a gente percebe a desvalorização, né? O artesanato ele é extremamente desvalorizado. Pois então, por que é desvalorizado? Isso é a pergunta que eu faço, além da outra que eu já fiz. Eu vejo, a pessoa não tem a noção do trabalho que é a execução de um produto. Não, se eu penso um pano de prato, você olhar um pano de prato, você pensa, não, é só um pano de prato, né? O que tem? Mas não sabe que eu tive que cortar, lavar, ver se isso não manchava, não encolhia. Não, e a costura que é milimétrica. Tem todo um processo que a pessoa não olha isso. Ele olha um simples pano de prato. Não, isso aqui é um pano de prato para minha cozinha. Inspiração para adequar as cores, a combinação. Então, você vê que é tom sobre tom, né? Tem o branco ali, o verdinho ali, né? O verdinho. Então, eu vejo que esse processo... Ali em cima, né? Para fazer o detalhe, né? Isso. O processo, ele não é valorizado. Né? Então, a pessoa pensa assim, não, ela está vendendo o pano de prato aqui, mas eu vou ali numa loja qualquer, eu compro algo mais barato. Mas ele não sabe esse processo todo que teve, né? Eu vejo isso em todas as nossas áreas aqui. Né? O material, para nós, ele está muito caro. Né? O algodão, no meu caso, que é o que eu trabalho muito, está muito caro. Tá né? tudo muito caro. Então, depois da pandemia, eu não sei o que aconteceu com o mundo. Tudo encareceu. Porque tudo ficou muito caro, e aí passou a pandemia, e continua caro. Só que os nossos salários e a gente não pode vender os nossos produtos com mais caro, né? A gente tem que continuar no mesmo preço. Só que para a gente comprar, né, o material para fazer a obra-prima é extremamente caro. Sim. Aí eu passo a pergunta para você agora. Bom, eu comecei pelo WhatsApp e usando o Instagram e o Facebook. Legal. Então, já tem quase 5 anos que eu faço a produção. E eu comecei mesmo mandando mensagem para pessoal, olha, eu estou fazendo pão caseiro e tal. E eles começaram a divulgar também. E aí começou indo nesse boca a boca. Aos pouquinhos foi tomando uma proporção boa. E há muita desvalorização, porque pão, o povo pensa assim, eu vou ali na padaria e eu compro baratinho. Né? Aí na hora que vê, de repente, um pão de fermentação natural, mas ele é caro. Só que ele é todo um processo, é diferente de um pão que você compra no mercado ou na padaria. Que é industrializado. Que a validade dele é absurda, assim como um panetone também. Você vê que janeiro já tem aí Colomba Pascal, né? Porque vai ser agora. Então, são coisas que a gente vê que as pessoas não imaginam o trabalho. Então, por exemplo, um pão desse a gente começa fazendo fermento, cultivando.
Eu falo que a gente dá bom dia para filho e para fermento. Oi, meu filho, tudo bem? Bom dia. Deixa eu ir lá alimentar meu fermento. Né? Porque é um processo realmente. O fermento, a fermentação natural, ele é algo muito delicado. Né? Então, a gente até faz fala... quantos dias antes para fazer o processo do fermento? Para despertar o fermento, são 2 a 3 dias. Depende da forma como eu vou alimentar. Né? Mas, assim, o processo de fazer realmente do zero vai semanas. Semanas até realmente ele está bem cultivado, porque o fermento do pão de fermentação natural é assim como eu tenho um Yakult, né? É um probiótico que você tem aí que ele faz bem. Sim. Né? Então são bactérias que nos fazem bem. É diferente você pegar um pão com um fermento biológico que em 2 horas ele está pronto. Sim. Tanto que, geralmente, as pessoas sentem muita dor no estômago, empanzinamento, ficam estufadas, da azia. O pão de fermentação natural, ele já não vai acontecer isso. Então, o pessoal não entende qual o processo diferente de fermentação. Não, eu tenho certeza que, além desse fator positivo da fermentação que você está fazendo, é o fator do sabor também. Dá mais sabor, sim. O fermento, né? Assim, quando o pão vai crescendo por muito tempo, um pão com fermentação natural, ele leva cerca de 24 horas a mais para ele ficar pronto. Esse tempo que ele vai crescendo é fabuloso. A gente se encanta, sabe? Porque a partícula do glúten, ela vai desenvolvendo e ela se rompe. E com isso ele vai ter baixo índice de glúten. O açúcar se transforma em gás carbônico, por isso que ele é um pão tão macio. A receita que vai açúcar, lógico, tem as receitas também sem açúcar. E aí, com isso, vai gerando mais sabor. Tanto o panetone quanto o pão, quanto mais tempo ele vai sendo cultivado, ele fica mais saboroso. Assim, quando a gente fala tem fermentação longa. Então, o panetone, por exemplo, tem um panetone de fermentação longa que ele fica 3 dias para ficar pronto. Então, ele fica 3 dias na geladeira, crescendo devagarinho. Ele dá um sabor incrível. E para a nossa digestão também é muito melhor. Você nem sente. Tem uma dúvida disso. E questão de mercado, como é que são os seus clientes? Eles, naturalmente, eles compram o seu pão, né? Consomem e aí fidelizam, né? Eu acredito. A maior parte que eu tenho são clientes fixos. Legal. Toda e já semana tem algum interesse, por exemplo, de uma padaria ou de alguma loja que venda produtos mais caseiros, assim, que já compra com você também? Eu tenho cafeteria. Olha só. Então, você matou a pau aí. Legal. E é gostoso a gente ver que o pão está no cardápio da cafeteria, dentre tantas coisas, né? Poxa, que legal. E entra no cardápio mesmo, pão com fermentação natural. É um diferencial. Então, eu tô vendo que tudo tem um propósito, né? Um propósito de Deus aí, né? Nessa questão. Olha só que legal. Nada acontece por acaso. O fato de você ter seu filho com essa patologia do autismo, né? Mas teve menor problema porque você conseguiu se reinventar, né? Sim. Que legal. E eu passo a pergunta para você. Como é que você vê essa questão do artesanato não ser tão valorizado como deveria? E a questão do mercado mesmo. Você pode falar como é que... Eu vejo... Nós temos o ciclo civilizatório. Saímos da parte do artesão para a parte industrialização. Entendi. Né? E hoje eu observo que as sociedades, isso de uma maneira global, está tão produto artificial e produção em série, que eu ainda acredito que a pessoa que está farta do que é padrão, ela começa a se encantar pelo artesanato, pela singularidade pela criação, da criação. Que é quase que um produto exclusivo, se você for pensar. O produto se você observar que cada peça, nenhuma bate com a outra, isso então vai encantando aos poucos. Legal. Realmente as pessoas não têm uma visão e isso não é divulgado pela mídia, não se valoriza nesse sentido de mostrar, olha, vamos ver, vamos mostrar na televisão como é feito o processo da fermentação, qual é o trabalho que tem, qual é o trabalho de montar um pano de prato, o trabalho para sair de uma madeira bruta para chegar a uma peça com brilho, com formato.
Ótimo acabamento. Então, assim, realmente precisamos que a mídia seja capaz de dar um pouco, mudar um pouco o seu... Mas você viu que até programas assim de grandes emissoras, eu não vou aqui fazer propaganda de novo, mas elas estão mostrando o artesanato agora, estão mostrando as produções caseiras, estão dando ênfase, né? Hoje está vendo, porque a mesmice tem tudo quanto é lugar. Né? E nós temos o problema da invasão dos produtos chineses, né? Exatamente, é o Xing Ling. É o que realmente nos tira as vendas. Porque uma qualidade inferiorcíssima, né? Eu faço uma tábua, por exemplo, um pedaço de madeira muicatiara, ela me custa R$54. Então, para eu fazer uma tábua para concorrer com o preço da China, que é uma peça de bambu, que inclusive a Anvisa, não sei por que aprova, porque ela é mofa, ela tem uma série de problemas de saúde pública mesmo, e a gente acaba tendo que concorrer com esse sistema, que é muito mais lucrativo vamos dizer, para a estrutura do governo importar essas coisas do que favorecer ao microempreendedor, artesão. Então, assim, a gente vê muito mais... eu já ofereci minhas tábuas em algumas lojas. E aí vem, porque a Anvisa proibiu... Aí, se você vai fazer uma pesquisa técnica mesmo, não é um problema de que a madeira ela gere fungos, não tem essa realidade. É que precisa vender o que foi comprado da China. Então a gente tem esse concorrente que é um pouco desleal. Entendi. Mas eu ainda acredito nessa experiência como a Feira da Garrafeira. Legal. Que faz com que... Já fui lá várias vezes. Excelente essa experiência, porque traz o novo para as pessoas que estão presas nos prédios, né? Às vezes eles têm poucas oportunidades de dar uma saidinha de casa e ir ali na rua ou na travessa e se deparar com algo que talvez na sua origem familiar tinha de uma maneira muito comum, que eram as feiras de artesanatos. Fala aí um pouco da feira. A feira é todo sábado, né? Que tem lá na sábado, 215 Sul, né? Se eu não me engano. 215 Sul. Ela inicia às 10 horas e vai até às 17 horas. Vocês todos expõem lá? Sim. Que interessante. A Graça, eu conhecia o Pão da Graça, né? O Toque Caseiro Autismo. Na escola em que eu trabalhava, uma amiga nossa levava o pão dela para vender. E eu comprava o pão dela lá. E aí, como eu participava da feira e na feira não tinha pão, aí eu entrei em contato com ela. Falei assim, olha, eu participo de uma feira, assim, e lá não tem pão. Você não gostaria de vir expor? Aí ela foi expor o pão, ficou lá conosco, e aí depois eu descobri que ela é minha vizinha. Brasília tem essas coisas, né? Ela me manda a localização da casa dela, quando eu olho... Uai, peraí, nós somos vizinhas de fundo, assim. Só que tem um córrego entre nós, né? Então a gente dá uma volta. A gente não consegue atravessar. Mas eu falei que dá para fazer sinal de fumaça que ela vê na minha casa, né? Que interessante, cara. Mas é uma feira muito gostosa. É uma feira pequena, mas assim, uma variedade... Mas virou uma tradição já, né? Porque é legal isso. Isso que eu acho interessante do governo ou da Secretaria de Turismo, ter a possibilidade de expandir essa ideia, né? De ajudar que os artesãos se aglutinem pelo plano piloto. Né? Fora do plano piloto, existem algumas feiras, mas não tem essa organização, não tem a ajuda governamental para elas se estruturarem. Acho que era uma boa, assim, vocês que são empresários nessa área, que é interessante ver se na Secretaria de Cultura não tem algum tipo de fomento para
fazer por exemplo, fazer uma feira mesmo lá no Parque de Exposição, no Parque da Cidade, de repente. Existe esse projeto. Existe? Pela Setur existe. E são os Porque artesãos o artesanato cadastrados. no Nordeste e em outros lugares do país, ele é uma coisa muito rica, né? Que Nossa. as pessoas, você vê, as pessoas saem daqui de Brasília para ir no artesanato lá de Recife. Exato, aí tem lá a FENEARTE em Recife, que aglutina o Brasil inteiro, exatamente, eu estive lá Muito em 2018. interessante. Foi em 2018 que eu conheci. Eu não Inclusive, conhecia a Recife, eu fui Setur, lá. ela participa. O que eu percebo é uma necessidade de mais divulgação. Sim, eu desses também acho que é trabalhos, pouco né? divulgado. Por Acho que é exemplo, pouco nós estamos... a Setur tem lojas, são 3 lojas atualmente, e está para desenvolver uma quarta. No Pátio Brasil, na Alameda e na Feira do Guará. Então, são os artesãos que se cadastram para cada chamamento, eles fazem uma licitação, aí fazem uma curadoria, selecionam os artesãos. O que nós precisamos é a divulgação desse trabalho que a própria Setur faz. Talvez uma necessidade de direcionar a verba mais para essa parte de... A Feira da Garrafeira, ela podia fazer assim, que eu penso assim, que já que tem lá, que já é um movimento forte, podia fazer uma coisa assim, tipo assim, fazer uma feira num espaço maior, tipo assim, ó, Feira da Garrafeira apresenta, né? Sim. Aí faz um chamamento de todos os artesãos e pessoas como vocês que fazem produtos caseiros, produtos... Eu acho que é importante, porque a Feira da Garrafeira já é uma realidade. Sim. Né? Já existe. Então, por que não dar uma impulsionada? Ou seja, né? levar a Feira da Garrafeira para uma outros feira do lugares, estado, por exemplo, a feira do... São ideias da parte para a da gente cidade. Tem ampliar, né? muitas ideias. Michele, me fala, e os seus clientes? Como é que são a sua clientela aí? A minha clientela, basicamente, eu comecei a fazer lá na feira mesmo, né, que foi onde começou realmente a divulgação. Né? Então, normalmente eles trabalham por encomenda, porque ninguém passa... Eu hoje quero comprar um pano de prato, né? Eu não saio de casa querendo comprar um avental, algo assim. Então, as pessoas normalmente me procuram por encomenda. Então, eu quero um avental, como eu faço exclusivo para a pessoa, então ela vê um avental diferente, fala, eu quero esse avental aqui de churrasco, eu quero esse avental. E aí eu produzo para aquela pessoa. E aí trabalho mais por encomenda. Então, ela vem através do Instagram e boca a boca ainda. Então, alguém vai na casa de uma pessoa, vê uma toalha. Quem fez? Foi uma menina que eu conheci. Não, boca a ali, boca é melhor. E acaba vendendo, né? E aí vai indo. Então, hoje eu já tenho clientes fixos, né? Que já me procuram. Mas boa parte das minhas vendas, elas são feitas por encomenda. Então, as pessoas, não, eu quero jogos americanos, vou fazer um jantar, temática tal. Você faz para mim? Faço. Cara, que legal. Né? Então, é tudo, né? Desde da toalha de mesa. Da toalha, avental, aí tem cestas para pães, tem uns portas-vinhos, né? Que são as cases para vinhos também. Poxa. Que aí eu faço, né? Então, o negócio é bacaníssimo. Não, eu fico muito feliz em saber que Brasília tem esse tipo de coisa. Brasília é uma cidade muito rica, né? Cidade rica em cultura, né? Não só na música, no teatro, no cinema, mas no artesanato também. E nos produtos caseiros, que eu acho maravilhoso. Sua clientela, como é que tá? Como você falou que é Facebook, né? WhatsApp. As pessoas, elas encomendam os pães para você? Como é que é? A maioria encomenda, né? Até porque eu trabalho com produto fresco. Então, legal. Geralmente, o grupo de clientes que eu tenho, geralmente eu mando mensagem durante a semana, falo assim, olha, vamos ter fornado tais dias. Vai querer? Aí eles já mandam o cardápio, eles escolhem, a gente faz as entregas. Olha que legal. E assim vai crescendo. Mas é muito interessante que esse boca a boca dos clientes é muito interessante, porque hoje eu tenho uma marca, hoje é Toque Caseiro Ainda e Autismo. Ainda é propaganda, eu acho. Boca a boca. Só que nós estamos em transição da marca. Que de Toque Caseiro e Autismo vai passar para Pão da Graça. Entendi. Porque meus clientes não me conhecem como Toque Caseiro e Autismo. Quando o pessoal vai falar, que pão é esse? É o Pão da Graça. Todo mundo fala, é o Pão da Graça. E aí nós já reformulamos, já tem nova logo, tudo, então nós vamos passar de Toque Caseiro e Autismo para Pão da Graça, porque ninguém me conhece como Toque Caseiro e Autismo. Tá certo. E aí é muito interessante que a gente vê o poder que tem, né? Quando os clientes já conhecem
o nosso produto, então ele tomou uma repercussão que eu fiquei, gente, é pão da graça. É o pão da graça. Lá em casa é pão da graça. Mãe, hoje não tem pão da graça? Né? Além da Feira da Garrafeira, onde é que a gente acha os seus produtos? Atualmente na Feira do Guará, que tem um setor, a loja da Setor, Poxa, que legal. onde eu exponho lá. Ah, então você vende seus produtos na loja da Setor também. Isso. Poxa, que legal, que interessante. Poxa. E o interessante é que eu atendo tanto o cliente final como também os próprios artesãos, porque eu crio peças para exposição, né? Para o artesão expor suas peças. E vocês vivem exclusivamente do que vocês fazem? Hoje, assim, o ganha-pão de vocês é exclusivamente do que vocês fazem? Uma pergunta. Eu, pessoalmente, não. Né? Você Não. trabalha com TI ainda? Trabalha com ou não? Trabalha com TI ainda? Não, TI não. Eu só trabalho com artesanato. Oh, maravilha. Mas, assim, dizer que eu vivo é porque eu tenho outra fonte de renda. Claro. Mas Mas nós estamos passando por esse período de crises, tudo, Claro, a gente sabe que vai melhorar. Vai melhorar. Vai sim. passar. Eu tenho certeza disso. Mas hoje eu estou precisando de mais espaço para expor. Mas, assim, ao mesmo tempo eu estou com muitas encomendas. Isso é bom, né? Não, às vezes assim, às vezes a gente reclama, mas ninguém tá pedindo nada. Aí você vai ver, mas peraí, ó, tem esse pedido aqui, por tem esse exemplo, aí essa às semana, vezes pra gente dar conta, a gente fica doidinho, né? Essa semana eu tive um pedido, uma encomenda de uma mesa com 4 cadeiras para criança. Aí eu tive que falar, olha, só a partir de maio é que eu vou poder começar o seu projeto, porque o projeto passa por desenho, por todo um sistema para chegar ao produto final. Pergunta para tudo, ela está com a palavra e depois, vocês fazem curso para quem quer aprender a trabalhar com esse tipo de produto? Se damos curso? Não, eu não nunca... dá tempo. Não dá tempo, né? Acho que é só eu que dou curso. Eu assim, não necessariamente um curso em si, mas eu ensino, né? Então, eu tenho 3 projetos. Um deles é o projeto da costura solidária. Foi, que você né? falou que aí no começo, esse eu ensino essas senhoras, ainda vou lá para dar algumas dicas. Dou aula de corte de costura. Então, se a pessoa, eu quero aprender a costurar. Então, eu monto uma aula voltada para aquela pessoa. Ela quer aprender costurar, arrumar, reformar roupa. Então, eu vou até a casa da pessoa, levo a máquina e ensino ela em casa. E aí, tem um projeto que a gente tem com os refugiados, primeiro sábado do mês, eu encontro com umas mulheres e ensino elas a costurar. Então, é uma introdução delas à costura, para que elas tenham uma nova fonte de renda, ou para que tenham uma profissão. Né? Esse é um projeto que a gente começou tem mais ou menos uns 3 meses com os refugiados. Poxa, que interessante. Em Santa Maria tem uma associação comunitária que eu ofereci a desenvolver um trabalho para ensinar tanto as mulheres quanto os homens, principalmente pegando os adolescentes, né? A fazer não só a parte de marcenaria, como a serigrafia e sublimação. Poxa, que interessante. Porque eu tenho um leque de trabalhos que eu vou adaptando, às vezes eu uso várias técnicas num único trabalho. E, assim, a ideia era... E aonde que é mesmo? É na Associação de Santa Maria. Poxa. Mas teve esse processo aí de mudança de governo, crises, então a gente suspendeu, mas o projeto ainda existe. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que quer aprender a fazer essas coisas. Exatamente. É como ela falou, né? São pessoas que às vezes já chegaram numa etapa que estão aposentados e precisam de um hobby, porque a tendência realmente é ficar... É um estilo de vida? Vocês... O meu é. É um estilo de vida. Eu vejo uma semana se eu quando vocês falam do produto de vocês, os olhos de vocês brilham. Então, isso é muito interessante, porque eu acho que o que é mais legal é a gente fazer primeiro o que a gente ama, o que a gente gosta, e o que a gente se identifica, né? E aí o resto é consequência, né?
Porque muitas vezes eu vejo, o Brasil tem muito isso, né? As pessoas querem se matar para passar em concurso público, porque eu quero ser concursado, tudo. Mas são pessoas que têm depressão, não são felizes, pessoas... E olha só que diferença você pegar e manusear e fazer uma coisa que, sabe, que foi feito com amor, com carinho. Eu costumo dizer que aqui é a impressão de tudo que vocês colocam no pão, aqui nas toalhas, nos panos de prato, no tipos de madeira de artesanato que você faz, de produtos, né, tudo. Aí vocês estão imprimindo o que há de melhor de vocês, eu acho. Então, por isso que eu acho que Platão o grande já lance falava isso, né? isso, né? Eu gosto muito de Platão, porque ele trabalha no campo da ideia e projetando na forma, né? No mundo material. E isso aqui é uma prática de captação de uma inspiração e materialização dessa ideia, né? Então, cada produto, ela vem do íntimo da pessoa. Fala assim, não, mas é só misturar ingredientes. Não é isso. Não existe. Se não tem um fator humano interno, pode fazer o fermento que for, pode ser 5 dias, 10 dias, que não vai ser o pão da graça. Não. Não, o pulo do gato é só vocês mesmo. A gente até brinca que não é só misturar água e farinha, porque cada casa tem uma energia, cada casa... O pão pode ser a mesma receita, mas ele fica diferente, né? E a gente começou a observar, quando nós fizemos, a Toque Caseiro não é nossa única fonte de renda. Meu esposo, ele segura as contas de casa, né? E eu assumi realmente para pagar as terapias do meu filho. Porque quando a gente começa, nós passamos por 2 anos em terapias por plano de saúde. Sim. Só que não houve mudança, não houve nenhuma evolução. Aí veio a terapia, aí veio a Covid e, de repente, não tinha mais terapia. Sim. As clínicas fecharam, tudo fechou e ele começou a regredir. Porque autismo é o seguinte, quanto mais terapia, mais evolução. E aí nós tivemos que passar para as terapias domiciliares. E elas são caras, né? Eu imagino. Especialista em autismo tem um custo, né? E vale, porque nós vimos a diferença de resultado. É absurda. E aí nós começamos, as terapias do meu filho são particulares, e a gente realmente, eu falei assim, não, vamos lá, ele vai para essa terapia, deixa eu fazer mais pão. Deixa eu lançar um pão novo, porque tem que pagar terapia. Legal. Porque o plano de saúde, ele não reembolsa tudo. Não. Nós emitimos as notas, mas pelo menos o meu é assim, eu vou pagar o que eu pago para um plano de saúde, que não chega nem na metade. Então, o restante a gente é que tem que bancar. Não, e eu tenho certeza que a venda dos pães superou, você consegue pagar e além consegue pagar as outras coisas. Hoje, e ter a sua própria renda, que é importante, né? Qual coisa bacana. E aí nós temos, assim, a Toque Caseiro, não só como referência para poder pagar as terapias do meu filho. Nós temos o projeto realmente de poder ajudar outras famílias, porque a gente identificou que o autismo ainda é algo muito difícil para as famílias, a questão da aceitação. E aí, com o projeto, a gente identifica famílias que nos procuram por meio do Instagram, buscando ajuda. Eles mandam perguntas assim, como foi que você descobriu que o Rafa era autista? Como foi que vocês aceitaram? E assim, pessoas de diversos estados nos procuram para a gente poder trocar informação, porque ainda é algo sufocante. Sim. As famílias recebem o diagnóstico e não sabem para onde recorrer. Não tem uma luz, não guia, tem. Né? Não, assim, você vai recorrer a quem, né? A quem? O que fazer? E geralmente as mães abrem mão do trabalho para cuidar dos filhos. Isso quando o marido não vai embora. Né? Porque tem muitos homens que se dizem homens que simplesmente sabem do diagnóstico e abrem mão da família. Não aguenta, né? O rojão. Porque eu falo que homem que é homem assume a família, sabe o papel dele como pai, como homem esposo. Que é homem não foge da raiva. Né? Não foge da raiva. Porque assim, a mulher ela precisa, né, lidar com tudo. Claro. Então, é muito difícil. Então, quando eu vi a situação, eu falei, eu preciso me reinventar. De tudo que eu estudei na vida, de tudo que eu ensinei pessoas, acompanhei empresas, eu preciso colocar em prática aquilo que eu realmente trabalhava. E aí eu comecei, de repente, a me ver do outro lado, né? E sempre foi assim, estudando muito, não tem para onde fugir. A gente vai estudando, daqui a pouco recebendo um convite aqui, outro ali,
e aos poucos crescendo. Hoje eu estou na Garrafeira e também na Vitri Park, que é no Sudoeste, todo último domingo do mês. Olha que Lá interessante. funciona das 8 às 13 horas, sempre com música bem dinâmica. Então, nós vamos nos encontrando espaços, Olha né? que legal. E o mais interessante é que lá na Vitri Park eu tenho uma outra parceira de pão. Ela também faz pão de fermentação natural e nem por isso atrapalha. Ela também consegue vender meu produto, eu vendo dela. Às vezes o cliente que compra dela também compra do meu. O sol nasce para todos. Né? E vai da forma como o empreendedor lida. Eu também né? acho. Então, a forma, se eu abraço a causa da outra, também vamos crescer juntas. Né? O empreendedorismo é muito isso, tem espaço para todos. Mas eu tenho que manter uma ética também profissional. Claro. Né? Eu preciso ver as qualidades do meu produto para poder vender para o cliente sem negativar o do outro. Claro, claro. Né? E assim a gente faz um trabalho belo, a gente consegue fidelizar cliente, encantar, tanto pela forma como nós apresentamos, quanto pelo sabor e a qualidade do nosso produto. Estou impressionado com vocês. Estou bem impressionado mesmo. Pois, gente, é o seguinte, a gente está quase caminhando para o final, passa rápido, né? Rapidinho. Uma hora passa rápido. Aí eu queria que vocês falassem de novo onde achar o produto de vocês e as redes sociais de vocês, por favor, né? Porque que vocês pode falar, onde é que acha seus produtos, onde é que pode comprar, onde é que pode te chamar para fazer e tal. No meu caso, o Instagram, né? A minha marca, ela se chama Palipalan. Não sei se você conhece, que é uma flor do nosso cerrado, né? Então, ela é Palipalan Mesa Decor. Então, esse é o Instagram. E fico na Feira da Garrafeira, aos sábados, de 10 às 17 horas eu estou ali. E os meus produtos, que são voltados para essa área do vinho, também ficam expostos na loja A Garrafeira. Então, às vezes eu não estou lá na feira, mas meus produtos estão na loja. Estão lá na loja. Então, eu deixo em 2 lugares, que é lá na Garrafeira e numa panificadora também, que é na Godera, que são 2 pontos onde as pessoas encontram o meu produto, né? E pelo Instagram tem lá os contatos de telefone, as pessoas falam comigo também. Ah, maravilha. E o seu, onde é que a gente acha os seus pães? O meu pelo Instagram, Toque Caseiro e Autismo 02. Mas, como eu falei, vai mudar, né? Mas, com certeza, se a pessoa entrar lá da Toque Caseiro, vai ter identificação para o novo perfil do Pão da Graça. Mas também pelo WhatsApp, que é 61992348639. Né? Então, ligando, a gente consegue entregar. E também nessas feiras que nós citamos. Às vezes, eu também estou na loja Sei Norte. Inclusive, esse aqui eu até trouxe para poder mostrar. Foi um trabalho que nós fazemos muito em parceria com a loja Sei Norte. Ela faz projetos de inclusão. Se quiser mostrar para essa câmera aqui, ó, pode mostrar para essa câmera. Ela é uma loja que ela faz sempre projetos de inclusão. Então, ela abre a loja sempre na Páscoa ou Natal, faz espetáculos exclusivos para as crianças deficientes. Então, agora mesmo nós tivemos a Páscoa inclusiva. A loja realmente fecha as portas e recebe as crianças deficientes. Que legal. E aí tem show, com trabalho teatro, com tudo, com inclusão, né? Que legal. Coisas para eles comerem, para eles ficarem à vontade, tem lembrancinha. Eles realmente têm um evento proporcionado para eles, onde eles podem ser o que eles são. E aí eu faço parceria com a Sei Norte, às vezes eu exponho lá, é uma loja que abre realmente espaço para os microempreendedores, né? E para a inclusão. A dona Cremilda, ela realmente abre, ela escancara aquelas portas para a gente, tanto como empreendedoras, quanto a questão da inclusão social. Poxa, que maravilha. Olha só. Os meus trabalhos, eles ficam na Garrafeira, na Feira da Garrafeira, todos os sábados. E também aos domingos, de quarta a domingo, na Feira do Guará. Ah, entendi. E eu, pessoalmente, sempre estou presente no domingo na Feira do Guará. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, e como é que faz, por exemplo, os artesãos, os novos artesãos, participarem lá da feira? Como é que eles fazem para chegar, por exemplo, lá na Feira da Garrafeira? Tem possibilidade? Tem que falar com alguém? Tem. Você entrando pelo Instagram da feira, pode colocar no Instagram, Feira da Garrafeira. Lá já tem um telefone, tem um link no qual você fala com a coordenadora. Então, a gente está sempre buscando pessoas da área de artesanato, da área gourmet,
para estar entrando na feira, né? Então é aberto, o espaço lá é grande, então cabe bastante gente, então Poxa, que legal. está sempre aberto, não tem limite de vagas não, está sempre aberto para quem quiser, é só entrar no Instagram, que lá já tem todas as informações, né? Então, maravilha. Gente, é o seguinte, eu queria agradecer demais aí a presença de vocês aqui, vocês terem separado essa agenda de vocês para vir aqui conversar com a gente hoje, que é para falar exatamente sobre economia criativa. Hoje o tema do podcast é para falar exatamente sobre mulheres como vocês, que fazem produtos artesanais, são microempresárias de sucesso, né? E eu acredito que isso aí é só o começo, só o começo aí. Vou ver aqui que o meu diretor está me mandando aqui mensagem. Mas a gente está com um tempo bem bacana. Queria agradecer demais e assim, torço para que tudo dê muito certo para vocês. Já está dando certo, já são sucesso, né? E viu, gente, quem quiser, vai lá na Feira da Garrafeira, encontrar aqui a Michele, a Graça, a Jussara. Vai lá ver os produtos, são produtos de ótima qualidade, produtos maravilhosos. Vale a pena vocês irem lá e comprar os produtos delas e consumir, comer esse pão maravilhoso que eu tenho certeza que é uma delícia. Fofinho. Então, gente, por favor, vão lá na Feira da Garrafeira, que é todo sábado, né? De 10 às 17 horas, né? Tá bom? Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. E a gente espera aí uma próxima oportunidade para a gente conversar de novo, tá bom? Obrigada. E a gente vai ficando por aqui no mais um episódio do Podcast em Rádio. Grande abraço a todos e a gente se vê por aí. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Valeu, gente, obrigado.